Fidelidade e soberania, Esdras capítulo 5. Na sequência dos nossos estudos, quero aí hoje, nessa noite, falar com você sobre como o nosso Deus, Ele age a partir da sua fidelidade, a partir da sua soberania, e nada escapa e nada poderá escapar das mãos do Senhor. E eu o convido para abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 5, deixe a sua Bíblia aberta, vamos ler alguns blocos de versículos aí e aprender a partir dessa leitura algumas lições sobre como Deus age, sobre como Deus fala, sobre como Deus nos leva a agir, e nós veremos tudo nessa noite. Semana passada nós vimos como o inimigo tentou de todas as formas parar o povo de Deus, e até conseguiu por um período. Entre 530 e 520 a.C., o povo não reconstruiu, ou melhor, parou de reconstruir o templo e focaram apenas nas suas casas. Então, por 10 anos, eles olharam apenas para suas casas e não mais para o templo de Jerusalém. E por esse período, claro que por duas razões óbvias, né? A primeira é porque foram desafiados, receberam, né, uma injeção de desânimo. Tem hora que a gente recebe uma injeção de ânimo, né? Mas dessa vez foi uma injeção de desânimo dos povos ao redor. Mas havia também no coração deles um desejo muito peculiar e muito egoísta de primeiro olhar para si mesmo, para depois olhar para a casa do Senhor. Parecido um pouco com a gente mesmo, sabe? É meio que um povo mesmo assim, sabe, igual a gente, que muitas vezes olha mais para o nosso próprio umbigo que para o reino de Deus como um todo. E eles estavam assim também, desejosos de fazer apenas o que eles queriam e não exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem. Bom, a partir disso, Deus usa alguns meios para fazer com que a sua obra voltasse. E hoje nós vamos ver que meios que Deus usou para isso e como Ele continua usando esses meios para fazer também nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos lá? Esdras 5, 1 e 2 diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Primeiro meio que Deus usou aqui para retomar a sua obra, primeiro meio que Deus usou para reanimar os seus servos, sabe, foi através de quê? Através dos pregadores da palavra, conhecidos também como profetas. Então, o primeiro meio que Deus usa para falar novamente e levar o povo a voltar a reconstruir o templo foi através dos profetas, através dos pregadores da palavra. Deus usou os profetas Ageu e Zacarias, esses mesmos que também nós temos aí os seus livros na Bíblia, e Ele usou esses dois homens para pregar a palavra ao povo e trazer ânimo novamente, para que eles pudessem voltar a construir o templo do Senhor. Esses profetas, eles tinham uma missão: expor a palavra de Deus ao seu povo. Presta atenção, querido. Profetas, eles existiram e existem hoje, com funções diferentes, mas com o mesmo objetivo: mostrar a palavra de Deus. Presta atenção. O que os profetas faziam antes, como Ageu e Zacarias, era receber do Senhor uma palavra e colocar essa palavra diante do seu povo. Está comigo? Então, o que os profetas faziam? Eles recebiam de Deus a palavra e então colocavam diante do povo. Ou seja, um profeta é aquele que recebia uma palavra do Senhor para o povo. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que nos últimos dias Deus falou através do seu Filho. E então Ele pega toda essa profecia e revelação necessária e coloca num livro chamado Bíblia. Agora, toda a palavra revelada que nós precisamos está na Bíblia. Isso significa que o profeta atual, ou seja, profetas da atualidade, são aqueles que pegam a palavra de Deus, a missão é a mesma, e expõem ao povo. Só que agora a palavra de Deus vem através da Bíblia. Então,
Muito cuidado com aqueles que se dizem profetas, estão aí querendo revelar número de CPF, revelar número da loteria, revelar os futuros, sonhos. Calma, cuidado. Muito cuidado ao ouvir alguém dizendo, assim diz o Senhor, se o que ele for falar depois dessa palavra não for uma palavra de Deus daqui, das Escrituras. Cuidado com as profetadas, porque há muitas pessoas em busca de revelações do futuro, enquanto que nós não precisamos de revelações do futuro, nós só precisamos de uma revelação, e essa se chama Bíblia, a palavra de Deus. É aqui que nós encontraremos tudo o que nós precisamos da parte do Senhor. Está comigo, irmãos? A palavra de Deus, ela é a palavra que criou o mundo, porque Deus criou o mundo através da sua palavra. Ele disse e acontecia. A palavra de Deus é a mesma que ressuscitou mortos, porque João capítulo 1 vai dizer que Jesus era o verbo, ou a palavra, no grego logos, ou seja, a palavra se fez carne, e a partir daquele momento, a palavra, a mesma palavra que criou o mundo, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, curou enfermos, multiplicou pães e peixes, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Não subestime a palavra de Deus. Tudo que fizermos precisa estar baseado na palavra de Deus. Tudo começa e termina na palavra de Deus. Até porque Mateus 24, versículo 35 diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que palavras são essas? A palavra de Deus, porque é Jesus quem está dizendo isso. E vimos no domingo que Jesus é Deus. Amém? A obra feita para o Senhor, que não tem como alicerce a palavra de Deus, não prospera. O sucesso de Moisés como líder de Israel veio pela obediência à palavra. O sucesso de Josué veio através da palavra, na obediência à palavra. Se desejamos experimentar o poder de Deus, precisamos conhecer e obedecer à palavra de Deus. Primeiro ponto. Sabe qual é o meio que Deus usa para nos revitalizar? A sua palavra. Você precisa de ânimo? Vá para a palavra. Você está desanimado? Leia a palavra. Você está meio assim indeciso? Leia a palavra. Você não sabe o que fazer da vida? Leia a palavra. Pastor, mas eu quero ouvir Deus falando em voz alta comigo, então leia a palavra em voz alta. Não leia lendo assim, não lê assim, ó. Então o rei Dario, é Deus falando no seu coração em voz alta, olha aí. Está vendo? Até em voz alta você pode ouvir. Porque o que vai revitalizar as nossas vidas é a palavra de Deus. Deus não começou a reanimar o seu povo de outra forma, senão através da sua palavra. O primeiro meio que Deus usa para nos reanimar a fazer a sua vontade é a sua palavra. Está comigo? Estamos juntos? Segundo meio que Deus usou aqui, e por incrível que pareça, você vai até se assustar, é ainda o meio que Deus usa também para dar uma mexida no seu povo, são os oficiais da região, são os oficiais do povo. Vem comigo, Esdras 5, 3 a 17. Nesse tempo, Tatenai, governador da região, deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram. Vieram até quem, gente? Até os judeus que estavam reconstruindo o templo. Beleza? Só rapidinho para te contextualizar. O que acontece? Ageu e Zacarias pregaram e o povo entendeu a palavra de Deus. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a reconstruir o templo. Só que você se lembra que um pouquinho atrás eles pararam porque os povos não queriam que eles continuassem? Então esse mesmo povo voltou para lá e falou assim, ué, o que está acontecendo? Eles foram até lá para saber o que estava acontecendo, ok? Então esse contexto. Então vamos lá, de novo. Nesse tempo, Tatenai, governador da região, deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram, quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essa muralha? Perguntaram mais, e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario.
e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os arfasquitas que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, no qual lhe deram um relatório dos seguintes termos. Aí ele descreve a carta. Então a carta foi escrita da seguinte maneira: ao rei Dario, toda a paz. Saiba o rei que nós somos a província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência, e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruir esse templo e restaurar essa muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, o Senhor aqui é Dario, o imperador, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que eles nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel, chamado Salomão, construiu e terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém, colocado lá no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Ponto. Então, o que eu relatei para você foi a carta que aquele governador escreveu para o imperador Dario, para saber se eles estavam podendo mesmo fazer isso ou não. Então, vamos lá, vamos entender. Vocês vão se lembrar que na semana passada, eu disse para vocês que, pensa comigo, o Império Persa domina toda essa região aqui. Aqui está Jerusalém, que está sob o domínio do Império Persa. O fato deles terem voltado para Jerusalém não os deu liberdade. Não os deu liberdade. Eles pagavam tributos, eles pagavam impostos, eles deviam obrigações para o rei da Pérsia. Então, quando eles começam a reconstruir os muros e também o templo, havia um governador aqui. Então, o que a Pérsia fazia? Tinha um grande imperador aqui, e em várias regiões ele tinha os seus governadores. Na região de Judá, tinha um governador, chamado Tatenai. Esse governador olhou para a situação e falou assim: tem alguma coisa errada aqui. Eles não estavam construindo, por que eles estão construindo de novo? Vou lá entender o que está acontecendo. E ele foi realmente assim, na função dele, irmãos. Ele estava certo, tá? Ele não estava errado, não. Ele foi até lá e perguntou para os judeus: quem que deu autorização para vocês reconstruírem? Sabe quando baixa o fiscal na sua casa, você está em obra? Quem que autorizou essa obra aí? Quem que autorizou essa obra? Cadê a placa do engenheiro aí na parada, né? Então, ele foi lá perguntar: quem que autorizou? Quem que deu autorização para vocês reconstruir os muros e o templo? Depois ele perguntou: quem são os responsáveis? Ele já quer os nomes. Quem que são os responsáveis por isso aí? Deixa eu anotar o nome deles aqui, que eu vou mandar para o imperador Dario, para ver se está tudo certo. E aí, então, foi o que ele fez. E aí, irmãos, presta atenção numa coisa: o que aconteceu? Os judeus, eles estavam sob os olhos do Senhor. E aí a resposta que eles deram para o governador Tatenai não foi áspera, nem rude, mas foi calma. Eles responderam. Eles olharam para o governador e falaram assim: olha, foi Deus que nos tirou de lá e tal, tal. Contou toda a história. Nabucodonosor levou, destruiu, Ciro chegou, mandou a gente voltar, deu autorização para a gente reconstruir, tal, tal, tal. O nome aqui é Zorobabel, porque esse nome que eu li aí é o mesmo que o Zorobabel, é ele que está aqui, tal, tal, tal. Respondeu tudo, irmãos, do jeito que o governador pediu. Eles responderam de forma honesta, sincera e sem arrogância. Guarda isso, irmão.
O povo de Deus deve se portar com sabedoria para com os que são de fora e com dignidade para com os que são de fora. De contrário, é impossível haver testemunho eficaz nos lugares onde se faz mais necessário. A palavra de Deus diz em Romanos 13, versículo 1, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Em se tratando em relação a nós cristãos, com relação às autoridades, o que deve existir é respeito. Não devemos ser arrogantes e nem mostrar uma ira carnal disfarçada de zelo, porque muitas vezes é o que nós fazemos, mesmo discordando algumas vezes das autoridades. Veja bem, eu não estou dizendo que você precisa concordar com as autoridades, não é isso. Nós precisamos sim e temos o direito de discordar, protestar e fazer o que a gente quiser, em paz, respeito e sem ser arrogante, rude e sem quebrar nada, porque não é o nosso papel fazer isso. É isso que os judeus fizeram. Eles olharam para o governador e falaram assim, a gente está fazendo isso, isso, isso e isso. O nosso papel como cristão é fazer também o mesmo. Discordar com respeito, quando for preciso. É assim que a gente deve fazer. É dessa maneira. O que infelizmente tem sido perdido neste tempo, e seja lá de que lado da história vocês se encontrem, muitas vezes nos falta o respeito. Então nós devemos ter cuidado para aproveitar as oportunidades para ser contrário àquilo que a gente acredita, sem desrespeitar, sem ser alguém arrogante ou rude na forma de falar, mas dar testemunho do povo de Deus. Porque nós temos o fruto do Espírito, que é a paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Está comigo? Amém? Então é desta forma que nós vamos dar testemunhos. Porque fato é, presta atenção, presta o que eu vou te falar. Deus usa até os oficiais da lei para dar continuidade à sua obra. Muitas vezes aplicando perseguição para que a igreja avance e muitas vezes dando a eles condições de fazer um trabalho mais digno sem perseguição. Depende do momento. Fato é que com perseguição ou sem perseguição a igreja não vai parar. Porque ela pertence ao Senhor. Amém? É desta forma, dessa maneira que a gente vê Deus usando esse oficial. Pode parecer que ele está sendo ruim para o povo, mas foi bom ele mandar essa carta. Foi bom ele mandar essa carta lá para Dario. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvir agora como que Deus usou Dario, o imperador, para reanimar o seu povo também. Vamos lá? Vem para o capítulo 6 comigo agora. Terceiro meio que Deus usou. Deus usou o próprio imperador Dario. Vem comigo, os versículos de 1 a 12 vão dizer assim, vai outra carta que está registrada aí, tá bom? Então o rei Dario deu ordem, e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, então ele foi lá procurar, nos livros, lá nos registros. E aí o que estava escrito? Estava escrito assim, o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros, a sua largura de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo palácio real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado e levado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Aí agora Dario está falando. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai, seus companheiros, os Afarsaquitas, e os que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer
com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos a Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho, que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Amém? Eita glória! Eu estou te falando, meu irmão, presta atenção, olha só. O mesmo Deus que usou Nabucodonosor para levar o povo para a Babilônia, para dar uma lição para o povo, porque agora é perseguição, ó. Deus usando quem? O oficial da região para aplicar uma disciplina ao seu povo. É o mesmo Deus que tira o seu povo, manda de volta, e usa outro imperador para que o outro imperador dê toda a proteção para o povo judeu reconstruir. Agora você pensa bem, um povo que antes estava sendo perseguido, agora tem proteção do Império Persa para reconstruir. Agora tu imagina, filhão, você estava lá construindo tudo com o seu próprio dinheiro. Você tinha que fazer sua comida, você tinha que fazer tudo. Agora, de repente, muda tudo. Dario chega e fala o seguinte: agora todo o custo vai ser nosso, porque está escrito aqui no decreto de Ciro. Então a gente vai pagar as despesas das pedras, da madeira, de tudo aí. E os tesouros que eram do tempo dele vai voltar. E outra coisa, nós vamos pagar até o marmitex deles. A comida por nossa conta. Então está tudo garantido. Veja, querido, o que Deus faz? Deus pega e usa um imperador para proteger o seu povo, a fim de que o seu templo seja reconstruído. O mesmo Deus que usou um outro imperador para derrubar o templo e para levar o seu povo para uma disciplina. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Você entendeu o que eu quis dizer quando eu falei das autoridades? Deus vai usar autoridades para fazer a perseguição à igreja e vai usar autoridades para proteger a igreja, no momento que ele achar devido, porque o grande objetivo é a glória dele. Não se trata de homens, não se trata de impérios, não se trata de reinos, se trata do Deus vivo, soberano e fiel, porque é assim que ele faz. Porque é maravilhoso ver como que Deus, ele faz a sua obra acontecer. No versículo 7 do capítulo 6 que a gente acabou de ler, o versículo 7 diz assim: não interrompais a obra desta casa. Queridos, literalmente essa expressão no hebraico significa: fiquem longe dos judeus, deixem os judeus trabalharem, fiquem longe deles, não se aproxime desse povo, permita que eles estejam trabalhando. Nenhum oficial persa poderia entrar ou atrapalhar a vida dos judeus. E disse mais no final, porque lei boa é aquela que dá punição para quem não obedece. E aí ele falou o seguinte: e digo mais, se desobedecer e alguém vier mudar esse decreto, nós vamos tirar uma viga da sua casa, nós vamos colocar aqui e vamos pendurar essa pessoa nessa viga e vamos destruir a casa dela para ser de exemplo para todo mundo que ninguém vai mexer no decreto que eu fiz. É assim que aconteceu. É claro e é óbvio que Ciro, quando faz isso, porque você vai ouvir aqui, olha, que ele diz assim, no versículo 11, também estou decretando com relação a essa casa, montão de entulho, que Deus fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus. Sabe o que Dario está falando? Dario está falando o seguinte: não sou eu que vou decretar essa punição. Quem está decretando é o Deus que fez habitar ali o seu nome. E ele derruba reis e povos, porque ele é o Senhor. Ele é soberano.
Claro que Ciro, num primeiro momento, quando ele faz isso, ele não está apenas fazendo por adoração a Deus. Ciro não era crente, lembra disso? Ciro não tinha adoração a Deus. Olha o que está no versículo 10. Isto para que se ofereça o sacrifício em aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e os seus filhos. Quem é o rei? É ele. Na verdade, o coração de Ciro está assim: vamos ajudar eles, porque se a gente ajudar eles, eles vão orar por nós. E eles orando por nós, o Deus vivo vai nos abençoar. Então vamos fazer isso. É o que ele está dizendo. O objetivo, o propósito de Dario e de Ciro, inicialmente era o seu próprio prazer, o seu próprio bem-estar. Mas no fundo eles não sabiam que estavam sendo usados por Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano e Fiel. Porque é assim que é o nosso Deus. Amém, queridos? Olha o que diz o 14 e o 15. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção desse templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. O templo foi construído no 12º dia do último mês de 515 a.C., aproximadamente 5 anos e meio depois que Ageu e Zacarias colocaram diante do povo a palavra de Deus, chamando o povo de volta ao trabalho. 5 anos e meio depois, mais ou menos, o templo estava construído. Deus havia sido fiel em cuidar do seu povo. Deus prometeu ânimo pela pregação dos profetas e até mesmo usou autoridades e riquezas de um rei pagão para levar as obras adiante do Senhor. Irmãos, Deus não deixará faltar nada na sua obra. Se como igreja firmarmos nossos atos na fidelidade à palavra de Deus, se o nosso foco for expor a palavra de Deus, e tudo estiver baseado na palavra de Deus, visando a glória de Deus, nada irá faltar para a nossa igreja. Porque quando começamos uma obra há 2 anos, nós não tínhamos dinheiro para fazer o que já fizemos, mas Deus deu condições para chegar até aqui, e nós vamos continuar, queridos. Quando nossos portões recém-colocados foram lançados longe pela ventania, você lembra disso? Acabamos de colocar, uma semana depois o vento veio aqui e jogou os 2 longe, perdemos os 2 portões, precisamos refazê-lo. Tinha lá um custo de cerca de 6 mil a 7 mil reais, o custo de conserto dos portões. Levantamos uma campanha na igreja no domingo. Quanto nós levantamos? 6, 7 mil reais, exatamente o valor que a gente precisava. E eu falei depois para vocês o quê? Que no mesmo dia alguém ligou e ofereceu uma oferta que dobrou o valor do portão. Você lembra disso, irmão? A gente esquece rápido das bênçãos do Senhor. Mas a gente não pode se esquecer, querido, sabe por quê? Porque é o nosso Deus quem está fazendo a sua obra. Ontem nós fomos lá em São Paulo, em Pindamonhangaba, buscar um brinquedão que nós compramos para as crianças, colocar na classe deles ali, na turma de recreação, que é o momento que eles têm ali depois do culto. Fomos lá buscar, e chegamos lá, o valor era X. Nós levantamos esse valor com aquela ação entre amigos, para não falar aquela palavra feia, ação entre amigos, que nós fizemos com a cesta de chocolate, que vocês se lembram desse dia? Esse valor era o valor para pagar lá o brinquedo. Nós, quando chegamos lá, estava voltando de lá, recebi uma ligação do Wesley. Pastor, alguém fez uma oferta específica aí? Por quê? Porque entrou tanto agora na igreja. Sabe qual que era o valor? O valor exato do brinquedão, irmãos. Porque ele dobrou o valor da oferta. Você está entendendo? Deus é fiel e soberano. Ele usa quem Ele quer no tempo certo para a glória dEle, querido. Depois de tudo isso, o povo consagrou o templo ao Senhor, consagraram-se ao Senhor, celebraram a Páscoa e a festa dos pães asmos, e entregaram toda a sua adoração ao Senhor, o nosso Deus. Amém, querido? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus começou uma obra na sua vida. Deus começou uma obra de transformação na sua vida. Deus começou uma obra na sua família.
Talvez só você e Deus sabe exatamente o dia que isso começou. Talvez você saiba aquele dia que você estava à beira da morte, à beira da desistência, à beira da depressão, à beira de entregar tudo, à beira de desistir de tudo, e Deus foi lá e transformou a sua vida. Só você sabe de onde Ele te tirou. Só você sabe o que você era antes de Cristo. E como Ele veio te conduzindo e te santificando dia após dia. E entre trancos e barrancos, tropeços e levanta, você vai tropeçando, vai levantando, mas você não para. Porque a gente pode até se cansar, mas nós não vamos parar. Sabe qual que é a grande lição final desse texto, querido? Pega aqui, a última lição para você levar para casa. Se você levar só isso aqui, já estou satisfeito. Quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, creia, porque Deus é fiel na sua vida. Ele é fiel, não importam as circunstâncias. Salmo 89:1 diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão as tuas gerações, a todas as gerações a tua fidelidade. E sabe o que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na sua vida, irmão, sim ou não? Deus começou uma obra lá com Esdras. Aquele povo desistiu, desanimou. Chegou uma galera, falou para eles: para, nós vamos adorar vocês. Ligou lá, mandou recado lá para o rei, mandou parar a obra. O que o povo fez? Parou a obra. Mas quem começou a obra? Quem começou a obra, irmãos? Deus. Foi Deus quem começou a obra. E o próprio Deus que começou a obra, foi aquele que terminou a obra. Porque quando as pessoas estavam achando, os imperadores achando que eles estavam ganhando, governando, lutando, vencendo e conquistando, era Deus usando os imperadores, os impérios, para mover as peças, a fim de que o seu povo pudesse reconstruir o templo, visando a vinda de Jesus Cristo, que veio salvar as nossas vidas. Sabe o que isso significa? Filipenses 1:6. Deus começou uma obra em você. Quem começou? Se Ele começou uma obra na sua vida, presta atenção, Ele é fiel para terminar, e Ele vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. Não importa o que tenha acontecido, não importa quais perdas você tenha sofrido, não importa o quanto você tenha chorado, não importa o quanto as lágrimas tenham sido derramadas, não importa que se você tivesse chegado no fundo do poço, se Ele começou a obra, Ele vai terminar. Feche seus olhos, meu irmão. Coloque a sua vida diante do Senhor, querido. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você sabe que na quarta-feira eu não tenho costume de fazer isso. Aqui é estudo e pronto, a gente vai embora para casa. Mas Deus está falando aos nossos corações. E eu sei, queridos, que nesse momento, nessa noite, talvez o seu coração esteja um pouco atribulado. Talvez se perguntando: Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Porque não sei, Senhor, parece que não está dando certo. O Senhor começou mesmo a obra em mim. Deixa eu te falar, meu irmão, se você está aqui hoje, e você sabe que Deus começou uma obra na sua vida, mas hoje você está se sentindo meio que perdido, meio que sem noção do que está acontecendo, ou meio sem saber para onde ir, ou se de repente você está numa situação de que assim, Deus, o que eu faço agora? Qual o próximo passo? Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Se você quer fazer isso nessa hora, fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não veio aqui à toa, meu irmão, nessa noite. Deus está falando. Deus está trabalhando nos nossos corações. Ele começou a boa obra na sua vida, e Ele é fiel e soberano para cumprir até o dia final, meu irmão. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa como estejam as coisas, Ele é fiel. Ele é fiel. Confie no Senhor, confie nele, coloque a sua vida diante dele, e entenda, meu irmão,
a fidelidade, a soberania de Deus na sua vida. Vamos orar? Eu quero pedir uma coisa aqui para você também que está sentado agora. Se você está do lado de alguém, perto de alguém que se levantou, e se você tem intimidade com essa pessoa, se você é próximo a ela, ou se você não é, mas você é homem, pode ir com um homem. Se você é mulher, você pode encontrar uma mulher e se abraçar com essa pessoa agora. Porque eu não queria ver ninguém sozinho agora, dessas pessoas que estão em pé. Por favor, saia do seu lugar. Abrace alguém. Fique junto de alguém. Porque presta atenção, querido, Deus, Ele não faz essa obra. Vou refazer a minha frase. Ele pode fazer uma obra sozinho na sua vida, e Ele faz, tá? Mas em muitos momentos Ele usa outros meios para te ajudar a chegar lá. Então você está recebendo um abraço de alguém aí, não é porque é exatamente essa pessoa que vai te ajudar, não, pode até ser. Mas é para você se sentir assim, olha, Deus está cuidando da minha vida. Deus está cuidando do meu coração. E o Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar até no dia de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, interceda, igreja. Interceda, meu irmão, você que está sentado, interceda, querido. Coloque diante do Senhor a vida dessas pessoas. Coloque diante do Senhor aquilo que Deus está fazendo aqui nessa noite. Peça a Deus para fazer maravilhas e milagres nessa noite. Senhor, nós estamos diante de Ti, Deus. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, Pai. Deus, o Senhor sabe que em muitos momentos dá vontade de parar, Senhor. Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que tem hora que dá vontade de chutar tudo, de sumir, Deus. Porque em muitos momentos da nossa vida parece que está tudo contrário. As circunstâncias são adversas. Tudo está sendo contrário ao que a gente está buscando. E quantas vezes, Deus, quando a gente quer recomeçar, quando a gente se coloca à disposição para um recomeço, vem coisas e outras coisas e tentam nos fazer desistir. Mas Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que se levantou aqui. Deus, eu não sei exatamente o que está passando, eu não sei o que é, eu não sei que tipo de obra o Senhor está fazendo, o que eu sei é que o Senhor é fiel para terminar e para cumprir a obra que o Senhor começou na vida deles, Pai. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, traga, Deus, uma restauração nestes corações, traga ânimo, traga um renovo, faça-os compreender que é através da Tua palavra que eles serão refeitos, e que nós somos sim em Tuas mãos como barros, vasos, ó Deus, que são quebrados e refeitos nas mãos do oleiro, que está refazendo e refazendo e refazendo. Mas a gente sabe também que muitas vezes esse processo é dolorido, Pai. Ah, Deus, ajuda-nos a ficar firmes no Senhor. Por favor, cuida dessas almas, cuida desses corações. Lágrimas estão rolando, pessoas estão, Deus, aqui diante do Senhor, quebrantadas, e colocam diante de Ti, Deus, as suas dificuldades, necessidades, medos, temores, ansiedades e tudo mais, está nas Tuas mãos, está diante de Ti. Deus, o Senhor é soberano e fiel. Termine nas nossas vidas o que o Senhor começou, porque só nós sabemos o quão difícil está, mas só o Senhor pode nos dar vida, porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela restaura, ela renova, ela refaz. Estamos diante de Ti, usa-nos, no nome poderoso de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida.
eu quero encerrar dizendo mais uma vez: Deus é fiel para cumprir o que Ele começou na sua vida. Não desista, não desista. Cansados, a gente não desiste, a gente descansa, mas a gente não desiste. Fica firme, confia no Senhor, que Ele é fiel e soberano. Que Deus abençoe a sua vida.